Fala, torcida do Verdão, chegando aqui com mais um corte da mídia esportiva. O Campeonato Paulista começa nesse sábado, dia 10, e o Verdão estreia contra a Portuguesa. Vamos conferir na opinião dos comentaristas aqui, Arnaldo Ribeiro, tem o Kim do Pó de Porco, o Vessone. Na opinião dos comentaristas, quem é o favorito para conquistar o título do Campeonato Paulista de 2026? Na sequência, temos esse corte aqui do All Sports, um PVC comentando aí sobre o interesse do Palmeiras no Savarino. Vamos dar uma olhada essas e outras informações do Palmeiras, mercado da bola. Deixa o seu like, se inscreva para acompanhar tudo nesse vídeo. Deixa o seu hype no vídeo, mas agora sem enrolação, vamos conferir. Eu sei que o Palmeiras pode tratar como pré-temporada, não sei o quê, mas diante da situação dos seus principais rivais, exceto o Santos, que tem o Gabigol, o Neymar, sei lá, não é que é uma obrigação, mas o Palmeiras entra como favorito no Campeonato Paulista, vai. Com certeza, e já faz alguns anos, né, que o Palmeiras entra como favorito. O Palmeiras, eu acho que obrigação é forte, né? Você fala que o Palmeiras tem a obrigação de vencer o Paulista, mas tem que demonstrar um bom futebol, né? Principalmente porque ano passado não venceu nada. Então, a torcida vai estar mais impaciente com o Abel Ferreira por causa, muito condicionado pelo ano passado, né? Mas conhecendo o português, ele vai manter o mesmo planejamento, ele vai usar o Paulista como pré-temporada para começar bem o brasileiro, que é o campeonato muito mais importante que o estadual. Agora, outra pergunta para você. Por que o palmeirense tem que acreditar que esse ano vai ser melhor do que o ano passado? Considerando, é o mesmo elenco, não saiu ninguém. Vamos lá. Vai ter a volta do Lucas Evangelista, possivelmente a do Paulinho. Sim. Por que vai ser melhor? Tem que ser melhor, né? Porque a torcida do Palmeiras vai exigir mais. Mas por que deve ser melhor ou pode ser melhor? Boa. Ano passado foi o ano de reformulação, né? O Palmeiras dispensou diversos jogadores como Zé Rafael, Dudu, grandes jogadores que estavam e tinham muita identificação com o clube e contratou praticamente um meio time, né? 12 jogadores. Meio elenco, vamos melhor dizendo. Então, esse ano, eu acho que com os jogadores adaptados, a tendência é que esse ano o Palmeiras renda mais do que o ano passado. Então, a gente tem aqui o próprio Ramon Sousa, 14 milhões de euros. Não é possível que um jogador de 14 milhões de euros não tenha uma certa qualidade. E, para mim, a questão da adaptação vai ser determinante para que ele renda esse ano. Então, acho que com o entrosamento e a adaptação dos jogadores, a tendência é que esse ano o Palmeiras renda muito mais. Eu também acho. O time do Palmeiras é muito bom. Sim. Muito bom. Acho que tem muito jogador bom. Teve gente que atingiu, acho que um nível até acima do esperado, o caso do Flaco Lopes, o Vitor Roque, acho que correspondeu às expectativas, mas o Sousa é um bom exemplo. Outros também, acho que o Palmeiras contratou bem o Marlon, acho um ótimo reforço. Então tá na mão do Abel, essa é a questão. Jogador tem, cara. Jogador tem, talvez falte aí agora um zagueiro para o lugar do Michael, o resto do elenco é ótimo. Acho que tem opções e sobra em todos os setores. Vamos ver se o trabalho do técnico frutifica. Isso mesmo. Vários com margem de melhora. Vários. Tipo, o Sousa, o Emiliano Martínez, para mim. Também. O Piquerez, que parou de jogar, ou seja, a melhora dele é voltar ao que ele já foi, porque tem vários que tem margem de melhora clara ali no Palmeiras, que não estava no nível, sobretudo na reta final, no nível nem parecido com o que pode jogar ou que já jogou algum dia, né? E eu vejo a diretoria aprendendo com os erros, porque antes o Palmeiras só contratava jogadores jovens com potencial de crescimento. Por exemplo, o Flaco é um exemplo claro disso. Um jogador que precisa de tempo para se adaptar, para começar a mostrar seu futebol. Agora, desde o ano passado, acho que até o ano retrasado, o Palmeiras já começou a contratar jogadores mais prontos, com perfis de jogadores que vêm para chegar. Por exemplo, o Felipe Anderson, que na temporada retrasada veio, era um nome claro que ia chegar para jogar. Não rendeu, óbvio que você tem a aposta, tem o risco de não virar, mas é um jogador desse perfil. Ano passado, contrata o Andreas Pereira, outro jogador que chegou para jogar, 29 anos, pronto, Premier League, Seleção Brasileira, e o Lucas Evangelista, óbvio, numa prateleira abaixo em relação ao Andrés Pereira, mas é um jogador do mesmo perfil, um jogador que chegou para jogar. E o Marlon Freitas também. Então, o Palmeiras, eu acho que, olhando um pouco para o Flamengo,
falou assim, pô, não dá mais pessoal para contratar jogadores jovens com potencial de crescimento. Óbvio que o Vitor Roque é jovem, mas ele é um jogador de outro patamar, né? Um jogador. Aí o Palmeiras tirou do Barcelona, né? É uma outra situação. Então, acho que o Palmeiras alinhando esse perfil de contratações do Palmeiras, esse perfil de contratações tende a crescer. O que não cola é essa mudança de rumo, mais investimento, mais jogadores prontos e menos campeonatos. Menos conquista. Menos conquista. Sim. É justamente no período em que o Palmeiras muda a política de investimento, traz jogadores mais prontos, investe mais no mercado, que os resultados rareiam. Por isso que a bola tá com a Abel, cara. A direção do Palmeiras está fazendo tudo certinho. Acho que ela está encontrando o equilíbrio do elenco, jogadores... Porque mesmo os jogadores mais experientes são jogadores fortes, competitivos, como o Marlon, como o Andrés. Então, tá na mão do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o treinador de futebol, pelo sucesso que ele construiu, pelo time que ele tem, mais pressionado do Brasil em 2026. Pelas circunstâncias. Pelo Felipe Luiz ali, pelo que o Dorival fez ali, né? Então, eu acho que o time ele tem. Estrutura ele tem. Investimento ele tem. Então, tá na hora do time dele corresponder isso no campo. E pode ter um revezamento, hein, entre goleiros, Carlos Miguel e o Everton. E o Bahia, de olho nisso, deu uma sondada ali na situação do Everton. Tem 38 anos. Já é hora de trocar, vocês acham? De começar a pensar O Everton está vivendo o outro lado, né? Quando ele chegou, ele era terceiro. Tinha o Prazo e o Jailson. E ele é o terceiro. Aí teve um momento e ele atropelou no final, né? Mas teve um momento de revezamento. O Palmeiras renovou com o Lomba mais uma temporada. Perfeito. Mais acho que pelo simbolismo que ele tem. E trouxe o Carlos Miguel, que acabou jogando na parte final, com a condição do Everton. O último que tentou revezar foi demitido, viu? Só queria lembrar isso no Flamengo. Tite tentou o goleiro de Copa, goleiro de Brasileira, a casa caiu para ele. Então... Que era entre o Matheus e o Rossi. Rossi. Então, revezamento de goleiro é complexo. Aqui no Brasil na complexo. Europa é normal. É normal, o cara joga as Copas. Sim. E o outro joga o campeonato local. Aqui não é tão simples essa questão, não. O que você acha? Eu acho que, primeiro, a gente tem que pontuar que o Everton, ele perdeu a titularidade porque ele se machucou. Não é por erro técnico. Não foi por erro técnico. Apesar do Everton talvez não ter vivido a melhor temporada no passado, né, com algumas falhas pontuais ali que a torcida pega muito no pé dele por causa disso, contra o Chelsea, que eu acho que não foi aquela falha. Óbvio que a importância do jogo faz com que aumente esse fato. Teve também contra o Corinthians, né, o gol do Yuri Alberto, que ele sai errado ali, enfim. Mas o Everton, ele saiu da titularidade do Palmeiras porque ele se machucou, né? E o Abel Ferreira, ele tinha falado que o Carlos Miguel, ele veio para o Palmeiras por causa de uma oportunidade de mercado. Ele não ia vir esse ano. O planejamento não era ele vir no meio da temporada. Ele veio por questões dessa oportunidade de mercado. Inclusive, quando o Carlos Miguel foi contratado, na coletiva de imprensa, na primeira coletiva de imprensa pós-contratação do Carlos Miguel, ele falou que o Carlos Miguel seria a terceira opção. Na época o Everton não estava machucado e o Lomba era o segundo. Só que aí, provavelmente, nos treinos, ali, a gente, ouvindo os bastidores, o Rogerião, que é o preparador físico de goleiros, elogiou muito o Carlos Miguel, ele estava destruindo nos treinos e aí, com méritos dele, ele assumiu a segunda vaga e depois a titularidade. O Abel Ferreira ama o Everton e também por muitos méritos. O Everton é o goleiro lendário no Palmeiras, diversos títulos, mas eu acho que é muito difícil do Abel Ferreira liberar o Everton. O Everton só sai se ele quiser muito, e aí ele tem que sentar com o Abel Ferreira e convencer ele demais para sair, porque o Abel Ferreira não vai querer que ele saia. Agora, se o Everton vai ser titular ou não, se ele vai começar como titular, eu já não sei, né? Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. E agora... o Palmeiras ele se movimenta em busca de suas prioridades no mercado da bola, porque, só contextualizando um pouco, ontem surgiu a informação de que o Palmeiras estaria interessado no Savarino, né, meio atacante do Botafogo, que também tem negociações com o Fluminense. E aí, conversando com algumas pessoas do Palmeiras, a resposta demorou para vir, até estava começando a achar que poderia sim ser um jogador que o Palmeiras
tem no radar, e a resposta que eu obtive é que o Savarino é um jogador muito bem avaliado pela comissão técnica e pelo departamento de futebol do Palmeiras, mas que nesse momento não tem nenhuma negociação em andamento. O Palmeiras, ele não trata o jogador Savarino, a posição que ele atua, como uma das prioridades para esse ano. O Palmeiras concentra seus esforços em contratar um zagueiro, o Mikael está saindo e hoje só tem à disposição Gustavo Gomes, Bruno Fux e Murilo, e o Benedetti vai disputar a Copinha, e na posição de primeiro volante, né, que o Aníbal Moreno foi negociado em definitivo, e o Marlon acabou de chegar, mas ele não tem como posição principal a camisa 5, então o Palmeiras segue em busca dessas duas posições neste momento. Você falou do Savarino, Latifi, e o Fluminense já tem um acordo com o Botafogo, tá esperando uma resposta do Savarino, né? Então tá... O Savarino ficou preso na Venezuela. Sim. Tá mais para esse lado nesse momento, né? Exato. O Fluminense recebeu o ok do Botafogo para avançar pelo Savarino. Inclusive, um atleta do Flu deve ir para o Botafogo, né? O Wallace Davi, nesse acordo. Então, é um negócio que o Palmeiras não tem nenhuma pretensão no momento. Então, o jogador tem caminho livre para assinar com o Fluminense. Inclusive, é uma matéria que também tem apuração do César Merlo, que é nosso colunista aqui do UOL, falando, né, dessa movimentação do Fluminense. A gente vai falar mais do Fluminense, que tem Hulk, tem Arana também, todo esse mercado, mas que o Fluminense chegou a um acordo verbal com o Botafogo para a compra do Savarino. E que, segundo o UOL apurou, com as fontes próximas ali à negociação, o entendimento entre os clubes já está fechado, mas ainda não teve um acordo contratual com o Savarino. Então, está aguardando uma resposta dele. Botafogo é uma matéria, né? Botafogo é uma matéria, né? John, Bastos, Adrielson, Alexandre Barbosa continua. Cuiapano, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Savarino, em relação ao time que vinha de 2024. Sim. E assim, mas é uma matéria que a gente vai consolidar para os próximos dias ou para a semana que vem, quando o time estrear. O Savarino tem uma coisa que eu estou falando da minha apuração anterior, tá? O Latifi conversou com gente no Palmeiras, eu não conversei com gente no Palmeiras sobre o Savarino. O Palmeiras furou o Fluminense sobre o Marlon Freitas. Teve gente que falou que o Palmeiras deu um chapéu no São Paulo com o Marlon Freitas. O São Paulo nunca negociou o Marlon Freitas para compra. O São Paulo conversou sobre o Marlon Freitas naquele início daquela troca 3x3, em dezembro do ano passado, e aí, dezembro de 25, e aí, de cara, o Botafogo disse que não ia envolver o Marlon Freitas na troca e o São Paulo parou de conversar. O Fluminense não, o Fluminense estava acertado com o Botafogo pela contratação do Marlon Freitas, o Palmeiras fez uma proposta melhor e contratou o Marlon Freitas. Não foi o São Paulo que tomou o chapéu. Se alguém tomou chapéu e essa palavra ficou meio gasta, foi o Fluminense e não foi o São Paulo. Bom, o Savarino, o Palmeiras não entrou. Quem trabalhou com o Savarino no Atlético muitas vezes dizia que o Savarino era extraordinário. O único problema é que ele pensava que ele era o Cruyff na Copa do Mundo de 74. Esse era o único problema dele. E o Palmeiras não vai tentar investir num jogador desta característica, caso Matheus Pereira. O Palmeiras tem muito interesse no Matheus Pereira, mas tem duas questões que envolvem o Matheus Pereira. Uma é o preço, porque ele é muito caro para fazer o pré-contrato mesmo a partir da rescisão com o Cruzeiro, do final do contrato com o Cruzeiro em junho. E segundo, é que as informações que chegam de comportamento de grupo não são aquelas, não estou dizendo que são ruins, não são aquelas que o Palmeiras pretende ter dentro do seu grupo. Então, não quer dizer que você não vá contratar, quer dizer que você pondera, tanto no caso do Savarino, quanto no caso do Matheus Pereira. O Savarino tem uma outra coisa. O jogador da posição do Savarino, mais ou menos mesma posição, é o Paulinho. O Palmeiras está esperando o Paulinho há 1 ano e 2 meses. Para que o Paulinho seja no Palmeiras o que o Savarino foi no Botafogo de 24. E você acha que, depois de toda essa recuperação, né, todo esse ano, que acabou sendo, por mais que já se soubesse que a condição física dele não era ideal,
foi frustrante, né? Lógico, essa recuperação do Paulinho. Você acha que esse ano o futebol do Paulinho aparece de fato? Porque quando ele jogou, ele foi bem. Acontece que ele jogou muito pouco. Exatamente, sim. Eu acho que tem um investimento no Paulinho por um contrato de mais 4 anos e que o Palmeiras está apostando que vai dar certo nesses 4 anos que restam. Era para dar certo por 5 anos, a expectativa é que dê certo por 5 anos. Você comprou um carro e veio com defeito. Aí você devolveu para a concessionária falou, não, eu vou resolver o problema do motor. E te devolve e você vai ver o que vai acontecer. Metáfora ruim, porque o Paulinho é um ser humano. Então não é uma máquina. Mas eu acho que assim, a expectativa é que o Paulinho consiga jogar e render para o Palmeiras por muito tempo. Não vai ser em fevereiro. O Palmeiras tem um problema grave neste ano. 2. 1. Allianz Parque. O Allianz Parque vai ficar pronto, com sorte, no dia 15 de março. Então você vai jogar a terceira rodada em casa do Brasileirão, o terceiro jogo em casa do Brasileirão, no Allianz Parque. Você vai jogar 7 jogos em Barueri. E, com sorte, estreia contra o Mirassol no Allianz Parque. Isso é muito grave do ponto de vista esportivo do Palmeiras. Mas você pode perder 6 pontos em casa, porque você não vai jogar no Allianz. Então, é bem grave. Bom, segundo ponto, o time, que já é um time reformado do ano passado, só vai ficar pronto quando o Paulinho entrar na equipe. Que vai ser ali 15 de março. O Palmeiras vai ter um ano de 11 meses em que ele vai ter que jogar em altíssimo padrão 9 para recuperar o que perder nos 2 primeiros. Porque os 2 primeiros, não é que vai perder os 2 primeiros, pode ganhar tudo nesses 2 primeiros, mas vão ser 2 meses muito difíceis para o Palmeiras. Porque ele acabou de voltar de férias, porque ele não tem o elenco inteiro à disposição e porque ele não tem o seu estádio, que é uma das suas maiores armas. E já não foi um ano de 2025 fácil, né? Fez altos investimentos, por mais que tenha brigado em todas as competições. Foi um ano sem títulos para o Palmeiras, o que o palmeirense não estava esperando. 2026 no Palmeiras, hein, Mussete? Por enquanto, um reforço anunciado, Marlon Freitas. Um jogador que é um dos pilares do meio de campo do Botafogo. Desde 2023, tinha uma posição de liderança também, capitão ali do Botafogo. O Palmeiras vai lá, consegue tirar um atleta. Reforça quanto esse meio de campo, que tem uma questão ali na primeira volância, né? Como primeiro volante, porque o Aníbal saiu, então você tem só o M por enquanto. Pois é, Lu, o M eu acho que pode jogar mais do que jogou na temporada passada. A saída do Aníbal, pelo que ele vinha não jogando, foi boa. O Marlon até pode fazer essa função, mas eu acho que o ideal, e é o que o Palmeiras me parece que busca, é ter esse primeiro volante que venha com esse status de titular para talvez o Marlon ser a segunda opção. Eu acho que quando o Lucas Evangelista estiver bem, dá para formar esse meio campo com Marlon e Evangelista, por exemplo. Mas o Palmeiras precisa investir para essa posição que foi, para mim, o setor onde as coisas começaram a piorar na reta final da temporada. Foi no meio campo que o Palmeiras perdeu a sua força. Começa com o Lucas Evangelista e depois não tem muitas opções. Você coloca o Rafael Veiga onde ele não tem que jogar e falta. Então, que o Palmeiras, acho que já entendeu, trazer o Marlon Freitas é um passo importante, mas falta mais uma peça aí para ser esse camisa 5 que venha para ser titular. Foi uma posição, de fato, de oscilação, né, nessa temporada de 2025, né, Latifi? Aníbal, o M, agora só tem um jogador para essa posição. Tem o garoto da base, né, o Luiz Pacheco, mas muito jovem, 17 anos, então deve ter mais oportunidades agora com o Abel, mas não dá, claro, né, para colocar tudo na conta de um garoto como ele, que tem 17 anos. O que o Palmeiras pensa em fazer? Contratou o Marlon Freitas, mas para um setor ali mais de contenção, de marcação, o que o Verdão está pensando? Pois é, Lu, para complementar essa fala do Mussete sobre o problema do Palmeiras no meio-campo, acho que o jogo que deixa isso mais claro é a final da Libertadores, né? Onde só o Andréas Pereira é o meio-campista de origem naquele time e o Palmeiras acabou fazendo um jogo ruim, o Flamengo foi superior e acabou com o título. O Palmeiras continua pensando em trazer esse primeiro volante, mas tem cautela, espera o nome ideal, né? Falou-se em Fabinho. O Fabinho ganha um salário altíssimo no campeonato saudita, no Al Ittihad, então
esfriou essa questão, foi um interesse no meio do ano passado, mas o Palmeiras segue buscando esse camisa 5, né? Até estava conversando com o nosso colega Lavieri, né, que o Palmeiras deve ter um camisa 5 e um zagueiro encaminhado, e nosso trabalho é desvendável, porque na posição de zaga, o Mikael foi liberado da representação e o Benedetti vai fazer parte do time da Copinha. O ano vai começar só com 3 zagueiros, e aí, na situação do meio campo, o Evangelista ainda não está 100% recuperado, né? Ele não está pronto para jogar, ainda vai depender dessa pré-temporada, pegar ritmo de jogo. O Marlon chega em questão física muito boa, mas ainda faltam peças ali nesse setor. Então, com certeza, o Palmeiras vai em busca aí de um zagueiro, isso é providencial, e um primeiro volante, que é aquilo que o Abel sempre fala, né? Saiu um jogador, vai voltar outro na reposição. Então o Aníbal deixou o Palmeiras e vai chegar alguém, e vai depender da gente aqui trabalhar para trazer essa informação para quem está acompanhando a gente também. É isso aí, rapaziada, a opinião da imprensa esportiva. Acompanhamos esse corte aqui do G4, né, falando um pouco aí sobre a estreia do Palmeiras. O Palmeiras estreia, né, meus amigos, contra a Portuguesa, né? Então, é o jogo que vai acontecer neste sábado às 20h30, sábado, dia 10, né? Então, é o Palmeiras que estreia fora de casa, né, contra a Portuguesa, e o Palmeiras vai buscar estrear com o pé direito, né? É bom estrear aí já com vitória. Só que o Palmeiras, meus amigos, ainda está em ritmo de pré-temporada, né? Então, o time não vai estar 100% longe disso, né? Então, o Palmeiras, eu concordo com os comentaristas, né? O Palmeiras está um pouco pressionado aí devido à não conquista dos grandes títulos na temporada passada, a perca dos títulos aí para o rival Corinthians. Então, faz com que o Palmeiras olhe com os olhos um pouco mais cheios de brilho, né? Então, olhe para o Campeonato Paulista como uma oportunidade de recuperar também a confiança, recuperar aí o entusiasmo do torcedor, né? Então, começar a temporada sendo campeão paulista seria muito interessante e muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras que está em reconstrução, também está no mercado da bola em busca de reforços. O Palmeiras que atual momento anunciou como reforço o Marlon Freitas, vai continuar na busca no mercado da bola por reforços, deve anunciar o zagueiro, deve anunciar aí algumas outras posições também, reforçar o meio campo. Então é o Verdão que tá de olho aí nesse mercado da bola para trazer as peças pontuais, porque realmente o Palmeiras tem um grande elenco, meus amigos. Não podemos negar que o Palmeiras tem um grande elenco, mas precisa de umas peças ali estratégicas, pontuais, cascudas, para fazer com que o Palmeiras seja novamente campeão. Comenta aqui também se você acha que o Verdão é favorito. Na minha opinião, o Palmeiras é sim muito favorito, vendo aí um Corinthians se enfraquecendo, um São Paulo aí cheio de treta nos bastidores, o Corinthians aí se desmantelando, desmanchando. Tem o Santos ali que com o Gabigol, talvez vai chegar aí o Rony, mas não chega nos pés aí do Verdão. Comenta o que você acha disso tudo, deixa o seu like, se inscreva para você acompanhar notícias do Palmeiras, os melhores cortes da mídia esportiva. É só se inscrever aqui no canal Verdão React, deixar o seu like, se inscrever para ficar sempre atualizado das notícias do Verdão. Forte abraço, família Palmeiras. Fui!